Olá, eu sou Jorge e esses são os livros que eu li em maio. E o primeiro livro, para abrir com chave de ouro, se chama É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, da Amal Motar. Eu estou com certeza falando esse nome errado. E do Max Gladstone, que vai contar a história de duas facções que estão em guerra no tempo e espaço. E a gente vai ver duas agentes, uma de cada time, começando a conversar por cartas bem diferenciadas. Se você leu, você sabe do que eu tô falando. E assim, é meio que proibido você se comunicar com outra agência, porque você pode ser visto como um espião deles. Mas apesar desse perigo, elas continuam conversando e a gente vai ver elas se aproximando e começando a se importar uma com a outra. Eu tava com receio de ler esse livro porque eu não gosto muito de livros diferentões, assim. Por exemplo, tem uma carta que é escrita numa árvore. À medida que essa árvore vai crescendo, a mensagem é sendo revelada e não entendi nada. Eu simplesmente não entendi. Eu falei beijo, vou continuar lendo o livro. Eu não vou tentar entender isso aqui mais. No geral, eu acabei gostando bastante do livro. Eu dei 4 estrelas pra ele. Porque essas duas... Tipo, é sáfico. Que foi, na verdade, o que me fez ler o livro, aliás. Então, assim, como que eu não vou gostar de uma história sáfica? É doido. É doido. Não faz sentido? Não faz sentido. Mas é bom. Eu gostei. E, assim, essa guerra que tá tendo entre as duas agências... Não tenta entender. Não é pra você entender. Ela não tenta explicar nada, porque a história é realmente sobre essas duas pessoas conversando e começando a se importar uma com a outra. Cara, o final, assim, dei uma lacrimejada. Eu não cheguei a chorar, mas assim, foi bonitinho. Foi um final bonitinho. Então, 4 estrelas. Eu queria muito, aliás, ter o físico dele. A gente começou bem, né, no vídeo. E agora a gente vai dar uma leve despencada com o Gato que Amava Livros, do Sosuke Natsukawa. Essa história é sobre o Rintaro, que trabalha com o vô dele em uma livraria barra sebo. E daí o vô dele morre. E daí ele tá tipo, putz, eu vou ter que morar com a minha tia e eu não quero. E eu gosto muito de trabalhar aqui nessa livraria e eu vou ter que, né, deixar de trabalhar porque ele é adolescente, ele tá no ensino médio. E não tem como ele cuidar daquilo ali sozinho, né? Mas ele tem ainda algum tempo pra ficar naquela livraria até eles, né, a família arrumar tudo. Só que daí um belo dia aparece alguém falando com ele e ele procura quem é que tá falando com ele e é um gato. E esse gato fala que ele precisa da ajuda do Rintaro pra salvar livros. Eles entram em um corredor que vira um labirinto de estantes e eles começam a salvar livros de pessoas que não cuidam dos livros ou que cuidam demais dos livros. Esse livro não foi pra mim, eu dei 2 estrelas e eu tive a mesma sensação de quando eu tava lendo Biblioteca da Meia-Noite, que tipo assim, pra mim é só um bando de mensagem óbvia. Só fica chato e entediante o livro. Mas assim, lembrando, né? Não é porque eu não gostei que você possa não gostar, tanto que Biblioteca da Meia-Noite é favorito de muita gente. E assim, se você gosta do livro, eu não estou te atacando, tá? Eu estou falando a minha opinião, da minha experiência com esse livro e pra mim realmente não funcionou. Próximo livro é Web Hosting for Dummies, do Peter Pollock. E assim, é um livro de estudo, gente. Eu tava lendo ele pra saber mais sobre rosteamento de site. Esse é um livro bom. Se você tem um site e quer rostear ele e não sabe o que caralhos nada significa. O nome do livro fala que é roteamento de site para idiotas. Realmente é para idiotas, porque ele explica tintim por tintim. Próximo livro é Cidades Etéreas, do Ransom Riggs, que é o segundo livro da série das Crianças Peculiares. No primeiro livro, a gente vai acompanhar o Jacob, que é um adolescente de 15 anos, eu acho. Ele tá trabalhando em uma farmácia e ele recebe uma ligação bizarra do avô dele, desesperado. Ele resolve ir até onde o avô dele mora pra ver se tá tudo bem com ele, e ele acaba encontrando o avô dele morto. E as últimas palavras do avô dele são sobre uma ilha, e o Jacob fica obcecado. Ele acaba convencendo o pai dele a levar ele pra essa ilha, e lá ele acaba conhecendo não só a vida do avô dele, mas também muita coisa sobre ele próprio e muitas coisas do mundo que ele não sabia que existiam. E nesse segundo livro a gente vai ver as consequências das escolhas que o Jacob tomou no primeiro livro. Eu dei 3 estrelas pra esse. 2 pontos positivos desse livro: os personagens novos, eu gostei de todos eles, e o plot do final. Se você consegue prever esse plot, você é, tipo assim, iluminado. Assim, não me passou pela cabeça. Jamais. Esse plot é doido. Mais pontos negativos: é um livro muito arrastado. Eu acho que no meio do livro ele só se tornou uma coisa extremamente repetitiva. Tem muita coisa que não precisava ter nesse livro. Ele poderia ser, tipo, 100 páginas menor do que ele é. Todas essas crianças peculiares, elas têm fotos que o autor achou, tipo, fotos antigas. Tem uma entrevista com o autor no final, ele fala que ele achou muitas fotos
Então, o que eu acho que aconteceu? Ele viu uma foto, ele achava ela muito incrível e ele queria colocar isso no livro dele. Então, ele escrevia o negócio todo só pra colocar foto. E daí acabou ficando um negócio desnecessário. Próximo livro é Toda a Minha Ira, da Sabatahir. Nesse livro a gente vai acompanhar 3 pontos de vista. O do Sal, que acabou de perder a mãe, tá tendo que lidar com o pai alcoólatra, com o motel que é um empreendimento da família caindo aos pedaços, cheio de dívida. Tem a Nur, que quer entrar na faculdade, mas ela tem que esconder do tio, que é com quem ela mora, porque ele não quer que ela saia de lá. O terceiro ponto de vista é da Mishpa, que é a mãe do Sal, e a gente vai ver ela casando com o pai do Sal, e tudo que aconteceu pra fazer eles irem pros Estados Unidos e a criação do motel. Esse livro tem muitos gatilhos, já vou avisando. Eu dei 3 estrelas pra ele. Antes eu tinha tentado ler ele umas 4 vezes no Kindle até eu desistir e passar pro audiobook, porque eu não achei ele um livro muito fluido. E pra mim também, o romance não funcionou. Eu achei ele muito desnecessário. Eu ia gostar muito mais do livro se eles fossem só amigos. Mas assim, vale a leitura, sabe? É um livro interessante, é só ignorar, fingir que o romance não existe. Esses próximos livros que eu vou falar são todos de LC. O primeiro é Rebelde do Deserto, da Owen Hamilton. Nesse livro a gente vai ver a Mani, que mora numa cidadezinha minúscula e ela quer sair de lá, e agora mais do que nunca porque estão querendo fazer um casamento arranjado pra ela. E nesse desespero de juntar dinheiro, ela se disfarça de menino pra poder participar de uma competição de tiro, porque ela é muito boa. E lá ela acaba conhecendo um homem que vai ajudar ela tanto numa situação que vai acontecer nessa competição de tiro, quanto a realmente sair dessa cidade. E assim, esse também foi um 3 estrelas pra mim. Não foi um livro ruim, mas o romance também... Nesse caso, o que não funcionou pra mim foi porque eu não senti química nenhuma entre os personagens. Mas assim, o universo que a autora criou é até que interessante nesse primeiro livro. E o próximo livro é A Traidora do Trono, que é a continuação da Rebelde do Deserto. E esse eu gostei um pouquinho mais, eu dei 3 estrelas e meia, porque o romance fica um pouquinho em segundo plano, já que tem uma mudança de ambiente, só que tem uns negócios de daddy issues nesse livro que eu achei bem bizarro. E isso eu também acabei achando um livro meio repetitivo, o que fez ele parecer maior do que ele é. Mas assim, ponto positivo por ter deixado o romance de lado. Próximo é A Memória de Babel, da Christine Dabo. É o terceiro livro da série da Passa Espelhos, e esse universo, ele acontece em uma terra que foi dividida em pedaços de terra flutuante, que são chamadas de arcas. Nessas arcas tem espíritos familiares, e as pessoas dessa arca são descendentes desse espírito. A nossa protagonista, que é a Ofélia, ela tem 2 habilidades. Uma é a de ler objetos e a segunda é de viajar entre espelhos. E no primeiro livro a gente vai acompanhar ela tendo que sair dessa arca por causa de um casamento arranjado que ela claramente não queria estar participando. Sobre esse terceiro livro, a gente vai expandir bem mais o universo do que foi expandido no primeiro e segundo livro. Eu dei 3 estrelas e meia pra ele. Eu achei ele um livro um pouco arrastado, mas ele tem muitas revelações. Se você gosta de livro que tem que fazer teoria, você vai gostar dessa série da Passa Espelhos. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e você vai criando 1000 teorias, e você não acerta nenhuma. E daí, quando é realmente revelado o que aconteceu, você fica... Próximo livro é Em Busca de Mim, da Viola Davis. É o memoir dela, que ela conta desde a infância até ela ganhar o EGOT, que é um título dado para as pessoas que ganham os principais prêmios do entretenimento. E assim, eu não gosto muito de opinar sobre a vida das pessoas, né? Mas assim, foi um livro intenso, vários gatilhos, e o jeito que ela escreve é bem explícito as situações, então toma cuidado. Mas eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro, porque eu não sei se foi uma escolha da editora de fazer isso, mas esse livro tem mais de 30 capítulos, e os 2 últimos capítulos são absurdos de enorme. Isso torna um pouco cansativo pra mim, que odeia parar na metade do capítulo. Isso é horrível. Esse próximo livro é O Nome do Vento, do Patrick Ruffles, que ele vai contar a história do principal. Eu não vou tentar falar o nome dele, porque eu não sei falar o nome de nenhum personagem desse livro. Eu acho incrível a capacidade que esse autor tem de botar nome difícil. A gente vai acompanhar esse personagem principal nos dias atuais, onde ele é dono de uma taberna e ele atende por outro nome. Eu não sei se ele tá fugindo, se escondendo ou só querendo viver numa boa. Mas chega um cronista, que é uma pessoa que registra a história das outras pessoas, e ele vai pedir, né, pro personagem principal contar a história dele, porque aparentemente ele é muito famoso. E daí vai começar a ter capítulos intercalados do principal contando, né, desde a infância dele. E hoje em dia que tem umas coisas estranhas acontecendo ao redor dessa cidade que ele tá. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu gostei muito desse universo. Eu achei
assim, incrível. Eu queria muito ter lido isso antes. Eu só tirei uma estrela porque tem alguns momentos do livro que eu achei arrastado. Bem arrastado, na verdade. E o fato de mulheres aparecerem só da metade do livro pra frente, sendo que é um livro de mais de 600 páginas. Então, assim, isso foi uma coisa que me incomodou um pouquinho. Mas tirando isso, é um livro, assim, incrível. Quanto mais ele conta da história dele, mais tu quer saber o que caralhos aconteceu pra ele estar naquela taberna hoje em dia. O próximo livro foi um livro assim que eu surtei. Uma Farsa de Amor na Espanha, da Helena Armas. Ele é uma comédia romântica, tem um hot assim bem explícito no final, então cuidado. E aqui a gente vai acompanhar a Lina desesperada porque a irmã dela vai casar. E ela vai ter que viajar pra Espanha pra esse casamento. Porém, o que ela está desesperada é que ela falou pra família que ela tem um namorado. Que no caso não existe. E por causa de muitos acontecimentos, ela vai acabar tendo que pedir pra um colega de trabalho que ela não suporta ser o par dela. Então, assim, Enemies to Lovers, Fake Dating, perfeição. Foi um livro que eu me diverti horrores. Inclusive, eu vou colocar lá na Rede Vizinha um compilado de eu surtando, porque eu li esse livro em live. Eu só dei 4 estrelas e ele não foi favoritado por causa do final. Eu achei ele no final meio, né? Parecia que, tipo, passou rápido, pelo menos pra mim, assim. Eu acho que se tivesse um pouquinho mais de páginas no final e menos páginas no meio, o livro ia ser melhor. Agora pro último livro, e pra fechar com chave de ouro, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Gente, que livro! Aqui a gente vai acompanhar 3 gerações de uma família que mora em um país fictício aqui da América Latina que tá passando por um momento político assim bem conturbado. Eu já vou avisar que esse não é um livro fácil também. Ele tem muito gatilho e é um livro assim, eu não diria arrastado, mas ele é um livro tipo, sabe aqueles livros que tipo deixam uma pedra no estômago? É esse tipo de livro. Tem um homem assim, odioso. O próprio suco do churume, gente, sério. Ai, podre. Mas as mulheres compensam por tudo. Gente do céu, o que são as mulheres dessa família? Eu amei todas, principalmente a Clara, que tem uma peculiaridade dela ali, porque esse livro tem um pouquinho de realismo mágico. E, gente, não tem como, eu dei 5 estrelas. Favorito. Eu tô só completamente doida pra pegar os outros livros dessa mulher. Porque se os personagens dos outros livros dela tiverem, tipo assim, cara, 10% da profundidade que os personagens desse livro tiveram, eu sei que eu vou amar. Esse livro eu recomendo muito. E essa autora tem grandes chances de virar uma favorita, hein? Mas é isso, espero que tenham gostado. Eu já lancei aqui no canal a TBR desse mês de junho, tá aqui nos cards. Então deixa o like aqui embaixo e comenta também se você já leu algum desses livros e o que você achou dele. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!